Hoje vamos falar das ligações químicas. É isso aí. Pronto, nós já sabemos que os elementos vão fazendo combinações, vão se combinando, formando substâncias, substâncias vão se combinar, vão formando composto e blá 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 blá. Falou e explicou. Seja bem-vindo a Life Science Chic. Bem, nós queremos entender que tipo de ligação, quando os elementos vão se juntando, vão formando essas substâncias, porque são diferentes elementos que vão se juntando. Então é claro que as ligações também vão se diferenciar. Bem, vamos ver três tipos de ligações básicas, tá bem? Nesse caso, se nós temos um certo elemento pode ser um metal, certo? Um metal ter a ousadia de se juntar com um elemento que é ametálico. Daqui nós vamos ter uma ligação, e essa ligação aqui disse que é uma ligação iônica. Ligação iônica. Por que é uma ligação iônica? A transferência de íons. Olha que um metal se comporta como positivo, um metal comporta-se como negativo. Então aqui há um movimento de eletrões. Então essa aqui é uma ligação iônica. Olha, vou colocar uma substância, nesse caso pode ser essa aqui, o cloreto de sódio. Olha aqui, o sódio é metal e o cloro é metal. Olha, é importante que você conheça os elementos químicos. Bom, temos um truque de como você pode fixar os elementos químicos, nesse caso, estudando a tabela periódica. Então, nós temos a tabela periódica escrita e preenchida com truques, né? Se quiser ver, é só clicar na descrição deste vídeo. Olha agora que nós podemos ter um metal a se juntar com um metal. Bom, metal e metal. Bom, metal e metal, é claro que a ligação que estará aqui é uma ligação metálica, ok? Uma ligação metálica, certo? Então isso acontece mais com ligação metálica. Estamos a falar, nós estamos a juntar dois metais, está certo? Podes pegar sódio com sódio, duas moléculas de sódio, por exemplo, eu junto duas moléculas de sódio. Nesse caso, junto duas moléculas de sódio. Então a ligação que vai acontecer aqui é uma ligação metálica, ok? E olha que aqui há corrente elétrica. Essa aqui conduz corrente elétrica. Uma ligação metálica conduz corrente elétrica. Estamos a falar de metal. Olha que aqui também conduz corrente elétrica, sim, mas quando estiver dissolvido numa solução. Isso não vai conduzir corrente elétrica no estado sólido. Vocês conhecem sal de cozinha, isso aqui é cloreto de sódio. Não conduz corrente elétrica, mas quando a gente dissolve na água, olha que já há a condução da corrente elétrica. Então podemos ter um elemento que é ametálico. Agora vamos atacar os ametais. Um elemento ametálico a se juntar com outro elemento ametálico ou com outros elementos ametálicos, né? Ametálicos. Que tipo de ligação nós vamos ter a metal e a metal? Olha, a ligação que estará aqui chama-se ligação covalente. Ok? Ligação covalente. O primeiro passo é, saiba primeiro que a metal e a metal, a ligação é covalente. Agora, as ligações covalentes se dividem. Podemos ter ligação covalente polar quando os elementos são diferentes. Os elementos são ametálicos, mas são diferentes. E quando os elementos são iguais, a ligação é apolar. Vamos dar exemplos para nos percebermos melhor. Por exemplo, nós temos aqui essa fórmula, água, nesse caso H2O. O hidrogênio é metal. Bom, está no primeiro grupo, mas é um metal, não é considerado metal. Ok, é a metal. O oxigênio também é a metal. Então, olha, a ligação que está aqui é a ligação covalente, é o primeiro passo, como eu disse. E olha que esses dois elementos são diferentes. Então, essa ligação é a ligação covalente polar, porque eu disse que acontece entre elementos que são diferentes. E olha que acontece entre elementos que são iguais. Correto? Podemos ter essa fórmula aqui também, H2SO4, isso aqui é ácido sulfúrico. Percebam? Isso aqui é metal, isso aqui é metal, isso aqui é metal. Eu disse, entre elementos ametálicos. A ligação covalente ocorre entre elementos ametálicos. Olha, que tipo de ligação acontece aqui? É uma ligação covalente. Covalente quem? Covalente polar, porque os elementos são diferentes. Quando que vai ser ligação covalente apolar? Olha, podemos ter aqui o gás cloro. Aqui há duas moléculas de cloro que se juntaram para formar
essa substância, certo? Então, sendo que há dois elementos ametálicos e esses dois elementos ametálicos são idênticos, então a ligação que está aqui é a ligação covalente apolar. Percebido? Então nós temos três tipos de ligações a saber, importantes, né? Ligação iônica, que ocorre entre metal e ametal, ligação metálica, que ocorre entre metal e metal, e ligação covalente, que ocorre entre ametal e ametal.